Amém, gente, que maravilhoso estar aqui de volta com vocês. Tem sido maravilhoso estar aqui, estar com seus pastores. Já são 60 anos de casados, né, hoje. Parabéns, parecem novinhos, mas não, brincando, gente, são 30 anos, que bênção. E que família exemplar também que eles têm, né? Sim, que família maravilhosa. Ter os dois filhos, adorando a Deus, trabalhando junto. Para mim, isso fala tudo sobre o casal. É que os filhos são apaixonados por Jesus, não é verdade? Vamos dar uma salva de palmas para essa família tão maravilhosa? Glória a Jesus. Amém. Então, como é conferência da família, então vamos falar hoje sobre família. Quero apresentar 4 ações essenciais de pais. Agora, eu sou Aaron, eu sou gringo dos Estados Unidos. Eu casei com brasileira e eu trouxe ela. Se você não entende o que estou falando, eu traduzo. Ela vai me traduzir. Levanta a mão que eu traduzo. Amém. Muito bem. 4 ações essenciais de pais, porque realmente sabemos que uma família completa são 2 pais e que vão gerando filhos que adoram e servem a Deus. Então vamos falar agora só um pouquinho então sobre 4 ações essenciais de pais. A gente tem 4 filhos, né? Temos 4. Eu fiquei tão surpreso, amor, quando cheguei ao Brasil, todo mundo tinha só 1 ou 2 filhos. Nos Estados Unidos 4 é normal. Aí a gente vem para o Brasil, o pessoal fica, o quê? 4 filhos? Não, eu fiquei surpreso porque eu sabia que antes, Latinoamérica era de 10 para cima, filhos, né? No Brasil também, né? Antes era de 10 para cima. Mas muito bem, vamos começar aqui. Então, a primeira ação essencial, especialmente hoje, com a realidade da vida, é criar um ambiente seguro para a família. Então, no passado, quando eu me criei, você, quando estava em casa, era um ambiente seguro. Eu lembro que na época, eu sou novinho também, mas na época eram 4 canais de televisão que existiam na minha cidade. O único acesso que você tinha era 4 canais de televisão. Não existia internet, não existia celular, não existia, né? Você, para ter telefone, onde eu morava, você tinha que entrar numa lista de espera de 8 anos e pagar uma fortuna para ter um telefone, né? Era outra realidade. O Arão está falando da idade dele, né? Naquela época. Não sua idade, amor, né? Não, você bem novinha. Eu morava em Santarém do Pará, lá na Amazônia mesmo, e só tinha um canal, que era a Globo, só. Não tinha 1 milhão de outros canais também. Mas a Globo era terrível. Ok, muito bem, vamos continuar aqui. Então, hoje é outra realidade, temos internet, temos celular, temos Netflix, temos... Meu Deus, infinidade de opções para pecar e perder seu relacionamento com Deus e destruir a sua família. Então vamos falar só um pouquinho sobre criar um ambiente seguro para a família. Diz em Romanos 8,15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, em nossa família, primeira coisa que temos que entender, que é o que queremos comunicar para nossos filhos. Vocês são nossos filhos, né? Amamos vocês, vamos dar todo o apoio que vocês precisam. Mas além de ser nossos filhos, né? Vocês também são filhos chamados para ser filhos de Deus. Então, o mais importante que podemos modelar, e Esther vai entrar em mais detalhe daqui a pouco, é que vocês têm que ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, né? Temos que ter intimidade, pais e filhos, mas além disso, muito mais importante, intimidade com Deus. Mas é bem mais fácil eles terem intimidade com Deus se eles têm intimidade conosco, né? Muito importante. Próximo versículo, 2 Timóteo 2,7: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de quê? Poder,
amor e de moderação. Então, é isso que queremos estabelecer em nosso lar. Ter esse espírito de fé, né? Não de covardia. Poder, eles têm que ter estar um poder um lar onde sente o poder de Deus, o amor. E essa última palavra, que é essa última palavra? Poder, amor e quem sabe que não existe criança com moderação? Não existe, gente. Então nós temos que colocar. Gente, meu filho de 5 anos de idade, que fazíamos? Como colocamos limites em chocolate, eles não podiam comer todo o chocolate que eles queriam. Mas eu lembro que uma vez, acho que foi um aniversário, deixamos eles comerem à vontade chocolate. O que aconteceu 2 horas depois? Tinham comido tanto chocolate que ficaram doentes, vomitando. Isso acontece quando não existe moderação. Gente, criança não tem moderação. Você deixa à vontade, eles vão fazer o que eles querem. Não porque são ruins, é que não existe moderação quando você é pequeno. Então, é muito importante ter limites em nosso lar. Você tem que colocar limites. A criança não pode fazer o que quiser, não pode dormir quando quer dormir. Se você deixa à vontade, vai ficar assistindo até... Não, gente. Criança tem que dormir, né? 8 horas da noite, dependendo da idade. Nosso caso era 8 da noite, todo dia. Você tem que ajudar a colocar limites para proteger a criança e para a criança aprender a ter limites e ter moderação. Está silêncio, silêncio, silêncio. Tá? Então a criança não reina no seu lar. É você que tem que colocar as regras. E Esther vai entrar em muito detalhe profundo. Só estou dando aqui a base. Diga moderação. Moderação. Se você ensina moderação, sua criança vai ter uma vida de sucesso. Se a criança faz birra quando quer algo e você deixa, a chance de ter sucesso na vida depois fica menos. Gente, nossa casa ninguém fazia birra. Aprendiam rapidinho que não deixamos fazer birra. Eles não vão manipular, não vão controlar. Eles vão aprender moderação em coração para Cristo. Se fazia birra, eu dava uma chance. Eu dizia, tá fazendo birra. Eu vou te dar alguns segundinhos para parar com a birra. Você já não vai ganhar o que você queria, porque você fez birra. Mas eu vou te dar alguns segundinhos para parar com a birra. Aí geralmente, eu até tirava a varinha e deixava lá só para ver. Interessante como a birra cessava na hora. Interessante. Aí na próxima vez eles nem faziam mais birra. Aprenderam rapidinho que quem faz birra já perdeu o que queria. E se não parar, vai ganhar uma peiazinha, uma disciplinazinha, se não parar. Interessante como todos paravam na hora, assim. Aí de repente eu tinha 4 anjinhos maravilhosinhos. Mas Esther vai entrar um pouquinho depois, vamos falar de rotina, vamos falar de várias coisas muito importantes, que se você não coloca no seu lar, você está ajudando seus filhos a escrever um futuro que não é legal. Não, você quer ter uma visão para o futuro dos seus filhos. Mas vamos continuar, ok, então vamos continuar próximo. Gente, pelo amor de Deus, coloque controles parentais em tudo que você tem na casa. Meu filho nunca assistia. Sim, vai assistir. Se você não controla, ele vai achar coisas que ele não deve assistir. Então, controles parentais, celular, tablet, Netflix, TV a cabo, satélite. Gente, celular. Vamos falar do celular. Celular. Pelo amor de Deus, não deixe sua criança ter celular. Pelo amor de Deus.
Então, nossa casa, e vou explicar um pouquinho. Então, nossa casa, acho que com 13 anos, finalmente, deixamos ele ter celular. Só que o celular que entregamos para ele não tem navegador, não tem acesso ao App Store, onde baixar, não tem acesso a nenhum lugar para baixar aplicativos. Não tem acesso a nada, exceto o WhatsApp, para comunicar com ele. Nosso caçula de 14 anos, com 14 anos, ele tinha um celular antes, aí quebrou e a gente só não deu mais, né? Porque, que legal. Porque na psicologia, quem estuda a psicologia, o mais saudável realmente é do 14 anos para cima. Então eu fiz um Reels nele no meu Instagram, e no Instagram, ele falou, realmente, eu não tenho navegador no meu celular, eu finalmente ganhei com 14 anos, eu estou de boa com isso. Vocês tinham que ver os comentários depois. Tipo, ele está sendo falso, é que você não sabe, mamãe. Mas vai lá conversar com o Abraão, converse com o Abraão. Ele está super, super feliz. Por que a gente impôs? Não, a gente foi explicando para o papai, foi explicando para ele, filho, tem tantas coisas horríveis do inferno na internet. E a gente quer proteger você, né? E ele já tem 14, né? Ele mesmo fala, de às vezes no computador, eu estou falando algo dele, tá? Mas ele mesmo fala também no meu Instagram, que por um tempo ele até viu pornografia. Ele sabia que ele estava errado. Mas aí, graças a Deus, ele tem discipulado com o papai, e ele confessou para o papai orou com ele, então ele sabe. E se ele tiver o celular dele, né, no banheiro, no quarto com a porta fechada, é muita tentação. Então, o fato do papai só tirar logo o navegador, ele concorda, ele não quer tropeçar mais, né? Mas as pessoas não entendem, as pessoas acham que ele está sendo falso, mas é verdade. Gente, você dá celular para sua criança, você acaba com os anos. A infância. Você acaba com a infância. Normalmente é normal começar 8, 9 anos a assistir pornografia. Você acaba de terminar com a infância dessa criança. Você acabou com a infância e você está dañando o coração, quem sabe por décadas. Vou dar mais um exemplo rapidinho. Silêncio. É verdade ou não é verdade? É certo. Vou dar mais um exemplo rapidinho. Eu sei que a gente não tem muito tempo. A nossa filha Cristina, a segunda dos 4, quando ela tinha 13 anos, a gente não tinha ainda essa ideia de não dar celular sem navegador. E ela tinha navegador. Aí entrou a pandemia. Não, eu tirei navegador, tirei tudo. Só deixei ela ter WhatsApp e uma mídia social. Eu achava, é uma mídia social, não tem nada de errado. Eu sei que ela entrou lá na internet. Usando só essa mídia social. Por isso nossos filhos não têm nenhuma mídia social. Os pequenos, sim. E aí ela começou a ver um aplicativo chamado Tumblr. E parecia bonitinho, só que ela não falou para nós, né? Não falou nada para nós. Aí ela ficou aprofundando, e era só coisinha legal. Aí começou a informação do LGBT, do homossexualismo. E aí, não falou nada para nós, só continuou. Continuou até começando a se identificar com as dores do pessoal lá do LGBT, sabe? E eu não sabendo de nada. A nossa filhinha, imagina, nossa filhinha. E aí, pela misericórdia de Deus, a nossa igreja teve um acampa dentro, não é um acampamento, era dentro, que ficaram lá a noite toda orando e tal. E nesse acampa dentro, Deus mostrou para ela que ela estava desobedecendo, nem tocou ela ainda na questão do LGBT, mas ela já estava começando a se identificar como gay. Claro que ela nunca fez nada com ninguém, mas ela, primeiro aqui, né? Começa aqui. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral, E ela que estava começando a se identificar mesmo. Ela estava até se achando, eu acho que eu gosto de meninas. Eu acho que eu sou gay, sabe?
E aí todo mundo estava orando, dançando, e ela não conseguia orar, ela se sentia paralisada assim. E aí quando tocou aquela música, por isso que eu amo adoração, gente. Deus usa tanto a adoração para quebrar cadeias. E a música era essa mesmo, Cadeias Quebrar. Vocês cantam essa música aqui? Cadeias quebrar, cadeias. E ela sentiu as cadeias quebrando, e ela começou a pedir perdão para Deus. Ela disse para Deus que ela ia contar tudo para a mamãe. E no próximo dia, quando eles chegaram em casa, ela sentou comigo: mãe, quero falar com a senhora. E eu não sabendo de nada. Pois é, já faz uns 6 meses que eu entro nesse aplicativo, e eu estava me considerando gay mesmo. E por dentro, eu estava querendo puxar os cabelos, querendo jogar coisa. Por fora, oh minha filha, obrigada por me falar. Deixa eu orar com você. Amém, mãe, amém, mãe. Aí eu orei com ela. Pois é, também eu estava vendo pornografia. Por dentro, querendo puxar os cabelos todos. Por fora, amém, minha filha. Obrigada por falar comigo. Mamãe vai orar com você. 13 aninhos de idade, 13. E, pois é, eu acho que eu gosto de meninas. E por dentro, você já sabe. Mas por fora, Deus me deu uma graça para não explodir, para não jogar nada. Amor, obrigada por falar com a mamãe. Você sabe que você é uma filha de Deus. Você sabe que Deus tem... e detalhe, mãe. Graças a Deus, Deus fez isso com ela. Detalhe, mãe. Depois de eu me arrepender, depois da música Cadeias Quebrar, Deus me mostrou uma visão, onde eu era casada com um homem, e ele até me mostrou o filho que eu vou ter. Aí eu quase fico derretida lá. Glória a Jesus. Então, Cristina, eu vou orar por você. A Bíblia não fala em Tiago 5,16, confessai os pecados um para o outro para ser curados, para ser perdoados é para Deus, né? 1 João 1,8, 1,9, que fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas Tiago 5,16 fala, confessai os pecados um pelo outro, orai um pelo outro, para que sejam curados. Ela precisava ser curada, emocionalmente, espiritualmente, tudo mente, na mente, né? Então eu comecei a orar por ela, amém, com muita fé. Senhor, obrigada que a Cristina falou isso para a mamãe, obrigada que o Senhor já está tirando toda a mentira do diabo e colocando nela uma identidade de mulher de Deus que ela é, amém. Aí eu fiquei mão no pulso, acompanhando, dia após dia, diariamente, como é que está o teu coração? Como é que está o coração? Tinha uma menina na sala dela, que era LGBT, que estava meio que atraindo ela, né? E era uma luta para ela. Mas, Cristina, você sabe quem você é em Cristo. E aquela fé, aquela fé, aquela fé. E depois de mais uns 3, 4, 5, 6 meses, ela foi liberta completamente. Glória a Jesus. Hoje, ela conta o testemunho para outros jovens e outros adolescentes de como Deus pode libertar, né? Mas tudo começou aonde? Nessa bendita internet. Por isso que hoje a gente tem uma paixão muito forte de avisar e alertar nós pais, nós que somos pais, para ter cuidado. Tire o navegador do celular do seu filho e explique para ele o porquê, mostre para ele o porquê. Não mostre as coisas, mas explique, né? E livra o seu filho do mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos, próximo. É importante colocar senhas em todo. Próximo, não sei se vai. Próximo. Ok. Tá. Então, eu uso em todos os nossos aparelhos. Eu tenho computador. Ela tem computador, os meninos têm computador, as meninas, todos têm computador e tablet. Então, todo aparelho, eu já usei NetNanny, que é muito bom. Agora estou usando Covenant Eyes. Eu coloco esse aparelho, é subscrição em todo. O que faz o Covenant Eyes? Covenant Eyes tem várias funções. Um é filtro, ele vai filtrando. Você coloca um nível de filtração, filtra toda a pornografia. Mas não só filtra. Cada vários segundos tira foto do que está na tela.
E todo santo dia eu recebo um reporte de todos os sites que eles assistiram. E se sai qualquer foto meio não é bom, imediatamente aparece. Então dá para, vamos controlando todos os aparelhos para colocar, e todos sabem que qualquer coisa que estão vendo vai tirar foto e vai mandar para nós. Esther recebe, eu recebo, ela recebe todos os computadores meus, E acaba aparelhos. sendo uma prestação de contas, né? Os filhos já sabem que eu estou vendo, papai vai ver, mamãe vai ver. Então, muito importante, temos que ter um lugar seguro na nossa casa. Você não quer ter um inferno na sua casa. Amém? Muito bem. Agora, vamos para número 2. Então, primeiro temos que ter um lugar seguro. Essa é uma base. Número 2, temos que ensinar a nossos filhos a andar nos caminhos de Deus. Vamos ver aqui o que diz em Gênesis 18. Então o Eterno disse: Senhor, seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi. Aqui está Deus falando porque ele escolheu Abraão. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. Então a razão que Deus escolheu Abraão é porque Abraão entendia a importância de ensinar a seus filhos os caminhos de Deus. Você é escolhido, não para Deus quer fazer grandes coisas, Ele quer fazer grandes coisas, mas o primordial, Deus te escolheu para você passar para seus filhos e os filhos dos seus filhos as verdades da palavra de Deus. Esse é nosso foco. E agora vou passar para a minha esposinha. Ela vai falar de como é que acontece esse processo de ensinar nossos filhos a andar em Deus, com Deus. Amém. Não está nos slides, mas tem uma fórmula que a gente usa, que eu não inventei, tá? Eu só peguei de quem é bom nessa área. É assim: amar é igual a exemplo mais instrução mais disciplina mais carinho. Então a primeira coisa é: amar é igual a exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho ir ler a Bíblia se eu não estou lendo primeiro. Então a primeira coisa é tempo a sós com Deus. E não adianta eu dizer: filho, vai ler a Bíblia, se ele não me vê já lendo a Bíblia bem cedinho na manhã quando ele acorda. Então eu faço questão. E olha que em São Paulo a nossa rotina com a igreja é muito não é pesada, é corrida. Muita coisa, a gente dorme bem tarde. Mas eu faço questão de acordar mais cedo do que os meus filhos, que os 2 menores hoje, tem 2 que estão na faculdade e 2 que ainda estão no colégio. Mas eu faço questão de acordar mais cedo do que eles, e eles têm que acordar 5h40 da manhã, tá? Eu mesma vou e acordo eles. E aí o Arão, o que a gente faz? A gente já liga o som de adoração, não muito alto, porque tem vizinhos, a gente mora num apartamento. Mas a gente liga o som de adoração, a gente senta lá, eu com a minha Bíblia, o Arão com a Bíblia dele, para que quando as crianças vão saindo dos quartos para tomar o café, já nos veem fazendo o nosso tempo a sós com Deus. E aí eles já sabem também que é esperado deles, eles já há muitos anos já fazem isso, desde quando nasceram quase. A gente sempre trouxe para ler a Bíblia infantil, né, ler historinhas da Bíblia, musiquinhas da Bíblia. Então desde criancinha, né? Mas aí eles nos veem, aí cada um pega seu café e vai para o seu cantinho. Só temos 3 quartos e 6 pessoas, então não é cada um no seu quarto, é cada um no seu cantinho mesmo, e leem a Bíblia. E o Arão já colocou também esse desafio da gente também falar em línguas muito. Então a gente está lendo a Bíblia, a gente tem um louvor acontecendo,
Ou a gente canta com louvor, ou a gente lê a Bíblia, ou a gente fala em línguas, esse tempo todinho, até ter que se preparar para ir para a escola, né? Então, é uma coisa que a gente faz diariamente, 5 dias na semana, né? Os dias que tem aula, a gente faz isso. E é um sacrifício às vezes, porque a gente dorme às vezes bem tarde. Então, para acordar às 5h40, é difícil. Mas vale a pena, vale a pena. Eu falo para eles, olha, a Bíblia fala, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, você quer ter uma vida de sucesso? Sim, sim. O que a Bíblia fala? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente lê a palavra de Deus, cada um tem seu lugar onde está na Bíblia, né? E aí, na ida para o colégio, eu vou, é bem pertinho, nosso apartamento é pertinho do colégio, então a gente vai conversando. E aí, o que foi que Deus falou com você hoje, filho? Aí eles vão explicando. Eu li lá em João, tarará, explica. Aí você, filha, o que foi que Deus falou com você? Aí ela vai explicando também. Então é uma coisa muito preciosa, muito direcionada, mas eles nos vêm fazendo primeiro. Amém? Então, só para terminar a fórmula. Então, amar é igual a exemplo. Não adianta falar de Deus se a gente não está vivendo. Mas instrução, a gente vai falar sobre culto doméstico, que é a próxima coisa. Se puder colocar isso, culto doméstico. O nosso culto doméstico, as crianças vêm da escola e a gente almoça junto às 13 horas. Então, terminando o almoço, papai já pega a Bíblia, já começa a falar um pouco da Bíblia. Aí todo mundo comenta, legal, legal. E aí a gente ora. Sempre é o mais novo até o mais velho. E pronto, não é uma coisa de 2 horas. Não, ninguém tem esse tipo de tempo também, né? Às vezes é 10 minutos, às vezes é 15. Se eu fico explicando algo, às vezes é mais. Mas geralmente é mais ou menos isso, 10 a 15 minutos e pronto, terminou. Mas é a instrução que a Bíblia fala que é para nós fazermos todos os dias, né? Então, de novo, amar é igual a ser exemplo, mais instrução, mais disciplina. Eu já expliquei um pouquinho de disciplina, ninguém gosta de falar de disciplina. E nessa idade, hoje, a idade dos filhos são 23, 20, 17 e 14. Então, hoje não tem mais varinha, não. Não. Hoje agora você vai ter que não ter o seu celular por 3 semanas. Que triste, é sempre com tristeza, né? Ai, que triste. Vem cá, me dá o seu celular. Aí fica com a mamãe por 3 semanas. Ou 4, ou sei lá quantos. Ou papai. Né? Então, mas tem que ter essa disciplina. Se saiu dos limites, tem que ter. E aí, mais, lembra da fórmula? Amar é igual a exemplo, mais instrução, mais disciplina, mais carinho, muitos abraços, muitos beijos, muito parabéns, meu filho, você está ótimo, olha você, né? Você arrumou a cama sem eu até lembrar você de arrumar a cama, parabéns. Muitos elogios e muitos abraços, eles precisam. Tem todas as pesquisas que falam até biologicamente no seu corpo o que acontece quando alguém te abraça. Psicologicamente, o que acontece quando a gente abraça os nossos filhos. Eu não vou falar muito, que não tem tempo, mas vou falar só uma estatística. Que você sabe quantos abraços cada um de nós precisamos por dia, de acordo com os psicoterapeutas? Alguém chuta aí, quantos abraços a gente precisa por dia para ser assim, para estar super bem, com balde emocional? Cheião. 5, alguém mais? 10, mais? 12. 12. Aí quando eu li isso, isso é um exagero também, né? Eu não consigo dar 12 abraços para cada filho, como é que eu faço? Aí eu pensei, não, vamos ser estratégicos, somos em 6, cada um dando 2 para cada um, dá certo já, 6 mais 6 são 12, né?
Então, quando cada criança sai, né, vai para... A gente dá aquele abraço, todo mundo tem que dar abraço. Quando volta, todo mundo dá um abraço, né? Só aquela coisa preciosa, que você pertence a nós. Então, a terceira coisa, que eu já falei também, discipulado. O que é o discipulado? A gente fala muito sobre discipulado com os adultos, né? Mas os nossos filhos, eles são os nossos discípulos mais importantes diante de Deus. Um dia, quando for meu último respiro aqui na terra, Deus vai me perguntar: e aí, Esther, seus filhos, você deu tempo de qualidade, você investiu nos seus filhos, você levou os seus filhos para tomar um sorvete e olhou nos olhos e fez o seu filho sentir a pessoa mais importante do mundo para você, naquela hora e meia, 2 horas que você passou com seu filho. E sabe, a Cristina, se não fosse por discipulado, hoje ela seria LGBT, se não fosse por discipulado. Então é tão importante a gente pensar, de tudo que Deus me deu nessa vida, claro, meu esposo, depois de Deus, é o mais importante. Depois do esposo, são os filhos. Então, eu vou gastar tempo, semanalmente ou quinzenalmente, eu vou chamar meu filho. Eu vou levar o meu filho para tomar um sorvete. Eu vou sentar com meu filho e dizer: filho, fala de qualquer coisa. E ele vai falar. E eu vou estar dentro, eu vou ouvir, eu vou ser atenciosa. Eu vou realmente entrar no mundo do meu filho, para que o meu filho se conecte comigo emocionalmente, para que haja um vínculo fortíssimo, para que quando qualquer coisinha aparecer na vida do meu filho, eu vou ser a primeira pessoa que ele quer contar. Eu vou ser a primeira. Ele não vai querer contar para os amiguinhos lá no colégio, não. Ele vai querer contar para mim. Por quê? Porque a gente está assim. E a Bíblia fala, como o pastor falou hoje já, Deus, Ele converte os corações dos pais aos filhos, e então Ele converte o coração dos filhos aos pais. Mas primeiro é nós. Você que é mãe e pai, fala: sou eu. Mais uma vez, com mais convicção: sou eu. Você que tem que dar atenção e investimento de tempo na vida do seu filho, fala comigo, semanalmente. Principalmente quando entra na adolescência e na juventude. É semanal. É como é que você está, filho? Filha, como é que está o fulano? Né? Conversar da vida do seu filho, da sua filha, para que vocês realmente conectem emocionalmente. Amém. E esse tempo de discipulado não é tempo para ficar corrigindo, dando cacetada, não. Não. É tempo de conectar, é tempo de ganhar o coraçãozinho dele. Então, o que acaba de falar Esther, vamos colocar o próximo slide, se chama princípio bíblico do tripé. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, aquelas 3 coisas que falamos, esse é o tripé para ensinar, né? Que é tempo sozinho com Deus, culto doméstico e discipulado. Então, essas coisas sempre temos sido muito presentes com isso. Muito bem, vamos para o terceiro ponto. Primeiro falamos de ter um lugar seguro. Depois falamos de como ensinar os filhos a andar nos caminhos de Deus. Número 3, dar aos filhos as ferramentas para ser um sucesso na vida. Então vamos aqui ver algo bem interessante em 1 Crônicas 28, diz: então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus.
Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesa, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Então, qual foi o chamado de Deus sobre a vida de Salomão? Construir o templo. Ele foi que construiu o templo. E mais, o que vemos nesse capítulo, que Davi, o pai de Salomão, forneceu para Salomão as ferramentas que ele precisava para cumprir o propósito de Deus na sua vida de construir o templo. Davi já preparou os planos, preparou o material, preparou ouro, tesouro, tudo, os gastos já estavam cobertos. Ele deu as ferramentas para Salomão cumprir seu propósito. Da mesma maneira, nós queremos ter uma visão de dar as ferramentas que nossos filhos precisam para ser um sucesso e para eles cumprirem o chamado de Deus nas suas vidas. Amém? Então eu falei ontem com os homens, né? Eu falei, desde que nasceram nossos filhos, desde o momento que saíram, né? Eu estava aí em todo, cada vez que saíam, então eles saíam, eu já começava a falar, estou brincando um pouquinho, mas desde que nasceram, eles sabem, para os meninos, você não vai olhar uma menina até você se formar. E as meninas, você nem vai olhar um menino até você se formar. Não damos opção para nossos filhos se vão se formar ou não. Não damos opção. Você vai se formar ou vai se formar. Porque eu não quero que você tenha uma vida de miséria. Então, Joshua, e só vou falar isso rapidinho e já vou passar para minha esposa que vai entrar aqui algumas coisas bem práticas. Então, Joshua, desde os 5 anos de idade, que ele queria ser médico. Então, o que fazíamos? Com 5 anos de idade, Esther ensinou ele já leia com 3 anos. Com 4 anos, ele já, porque Esther ensinou ele em casa, ele nem estava no colégio, ela já ensinou ele, ensinou ele a ler. Com 5 anos de idade, íamos para a biblioteca e pegávamos 10 livros por semana que ele leia, que tinha que ver com ciência, biologia e tudo isso. Obviamente eram livros para a idade dele, mas toda santa semana íamos, nosso dia da família, pegávamos 10 livros, ele leia os 10 livros. E ele amava, porque ele tinha essa convicção que ele queria ser médico até hoje. Hoje ele está no 3º ano de medicina, ele tem esse sonho de ir para a Amazônia e ajudar a missão, a nossa missão, Missão Paz, na Amazônia, a alcançar os ribeirinhos usando medicina. Isso começou no coraçãozinho dele com 4, 5 anos de idade. Então, por isso que a gente, até falei uma vez para ele, mas Joshua, não tem algo mais fácil, não? Eu, não, mãe, é medicina, Deus quer que eu seja médico lá, porque eu contava as histórias, né, da Amazônia, e ele pegou isso para si. Então, a gente, como o Arão falou, então a gente levava ele para as bibliotecas, então, e para ele ler e aprender sobre biologia, física, química, mas tudo para criança, né? Tudo, e despertava isso nele, ele amava. Então, já está acabando o nosso tempo, mas vou pedir agora, Esther, porque parte muito importante que eu falei no começo, a rotina e disciplina é essencial para dar as ferramentas que eles precisam para ser bons-sucedidos na vida. Então ela vai falar aqui sobre então, rotina rapidinho, e disciplina a rotina. Diária. Então, lá em casa, por exemplo, eles estudam. Com isso vamos terminar. Tá, é rápido, é só 2 minutinhos mesmo. Os que estão na faculdade, glória a Deus, já terminaram os seus dias do meu rotina, né? Aí conseguiram passar os vestibulares que queriam, estão nas faculdades que queriam, glória a Deus, tá? Só que ainda tenho mais 2 que estão no colégio. Então, esses aqui ainda estão na rotina, direto. Por quê? Porque estudam de manhã, chegam em casa às 13, aí eu não deixo ele só fazer nada o resto do dia. Não. Com a Amanda, agora, em que ela é boa? O que ela gosta de fazer? Né? Eu não vou colocar algo nela que ela não, tipo, você vai ser médica. Não. Vai ser o que Deus colocou dentro dela, que ela gosta.
Então eu vejo desde criança que ela ama desenhar, né? Então a gente tem um artista lá de São Paulo, que ele que faz a arte para tudo do Paz Kids, e ele também que fez os desenhos animados, né, para as historinhas do Paz Kids. Então a gente pegou eles, você ensina ela e tal, ensino. Então ele ensina ela e ela está ficando muito boa. E ela já sabe, eu quero ser animadora. Eu quero fazer desenho animado, tudo para Jesus, né? Tudo é para expandir o Evangelho. Tudo é para expandir o Evangelho. E no caso dela, ela quer desenhar para fazer desenhos animados que falam histórias de Jesus para as crianças. Uau! Então a gente já sabe qual a faculdade que ensina animação. Então ela já sabe o que tem que fazer para o vestibular, para ela passar esse, que por sinal é uma redação em português. E acho que para nós é o mais difícil, porque a gente fala inglês em casa. Nós somos, ele é americano, eu nasci no Brasil, mas de família americana também. Então em casa tudo é inglês. E ela tem que fazer uma redação em português. Então a gente está, então na rotina, eu coloco, né? E eu que sou a mãe, eu que estou lá dia e noite, aí eu que tenho, eu garanto que ela pratique o português dela, para ter boa escrita. Não é fácil, gente, não é fácil para quem só fala inglês, né? Em casa, para agora ter que escrever algo para uma redação de uma faculdade, Mas a gente nunca vai subir uma montanha em um só passo, né? É passinho por passinho, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E a gente sabe que um dia a gente vai chegar lá. Mas tem que ter essa constância e disciplina na rotina. Tem que ser disciplinado. Então, no caso dela, no caso de todos, eu sabia que vinha um vestibular um dia, né? Então, contas de matemática. Tem não é aplicativo, mas é um jogo da Nintendo. Você sabe quem é Nintendo, né? Para quem faz joguinho. Que é matemática, são contas de matemática. Você tem adição, subtração, divisão e multiplicação. Aí, a criança vai resolvendo. Então, tipo, 4 vezes 3, aí ela escreve 12, aí faz clim. 5 menos 3, 2, clim. Isso aqui. Aí, se errar é... né? Então, eu nem preciso, eu só sei que está acertando, porque é clim. Aí, opa, clim. E aí, no começo, era 50 por dia. Pronto, 50 por dia. Aí, começaram a fazer rápido, que realmente era clim. Aí, vamos fazer 100 por dia. Ai, mãe, é muito, mas vamos ver se você consegue. Aí, conseguiu. Nossa, em 5 minutos, vamos fazer 200 por dia? Mãe, sim, vamos tentar, vamos ver se você consegue. Só que depois de um tempo, foi tão automático, que hoje eles fazem 300 por dia. 300. E é rápido, é clim. É mais rápido do que eu posso fazer. Muito mais rápido do que eu posso. Mas por quê? Porque a gente nunca sobe uma montanha em um só passo. A gente vai aos pouquinhos, vai aumentando, né? E eles vão ficando mais rápido. E aí o Joshua hoje, eles têm na célula de jovens, quando entra uma pessoa nova, eles sempre falam, olha só o Joshua, veja como ele vai rapidinho nas contas. Né? Mas não é porque... Ele é inteligente, sim. Mas é porque desde criancinha ele vai praticando. Todo dia, ficou mais e mais rápido, ficou bom. Né? Então, é matemática, leitura, até eles ficarem bons na leitura. Hoje, todos leem mais rápido do que eu. Mas é porque um pouquinho... Por exemplo, Abraão, ele lê muitas vezes um livro por semana. Nosso caçula, 14 anos. E ele acaba de ler um livro de 1.200 páginas. Neste momento até estamos tipo uma competição. Joshua, eu, minha esposa e o Abraão, onde temos 20 livros. Um livro mínimo 500 páginas, e estamos todos lendo juntos, ver quem termina mais rápido. Então, obviamente, eu leio muito durante as férias. Quando não é férias é difícil, então eles estão lá para cima, mas vamos lendo 1 ou 2 livros por semana. E hoje todos os 4 leem muito, e leem rápido, e tem retenção maravilhosa. Por quê? Porque todo dia,
matemática, leitura, escrita, né? No começo era tudo em inglês, porque a gente já fala inglês, mas para soletrar no inglês é muito complicado. Então, até hoje tem soletração no inglês. E para a Amanda, agora, eu coloquei escrita para esse vestibular que ela vai ter que passar na redação, né? Então, são coisas que, se fizer, tipo, vem da escola, almoça. Outra coisa, a gente tem uma moça que vem nos ajudar uma vez por semana na limpeza da casa, mas durante a semana não, é nós. Então, cada um, né, o Abraão lava a louça, o Joshua tira o lixo, a Cristina limpa a cozinha e a Amanda lava a louça da janta. Pronto, todo mundo tem a sua tarefa. Então, isso, e psicologicamente, você que tem secretárias, psicologicamente, as crianças que têm tarefa durante a semana, durante os dias assim, fizeram um teste, tá? Na Harvard University, na Universidade da Harvard, nos Estados Unidos, que é o mais alto. Eu pesquiso bastante essas coisas, que para mim é interessante, né? Nessa pesquisa, eles pesquisaram milhares de crianças, nem sei quantas. As que faziam algo de tarefa na casa, como lavar louça, que contribuíam para o andamento da casa, tinham autoestima mais alto do que as crianças que só recebiam tudo dos pais, só recebiam tudo, nunca contribuíam para a casa. Interessante. Importante também. Você quer que seus filhos tenham autoestima alto? Então, coloque uma tarefinha para eles, né? E quando eu falo isso, os adolescentes já falam: pastor Esther, por que você foi falar isso? Mas a autoestima do filho vai aumentando. Amém. Então, para ir terminando, já estamos no horário, vem algo muito, muito especial agora. Sim. Para recapitular, 4 ações essenciais. Primeiro, criar um ambiente seguro para a família. Número 2, ensinar os filhos a andar no caminho de Deus. Falamos do tripé, as 3 coisas aí. E número 3, dar aos filhos as ferramentas para ser um sucesso na vida. E para terminar rapidinho, 4º ponto, deixar uma herança para seus filhos. Diz em Provérbios 13:22, o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então é bênção de Deus deixar herança para nossos filhos. Então meu pai foi criado muito, muito pobre, em miséria. Ele foi o primeiro a se formar e quebrar com esse ciclo de pobreza. Então ele crescia com fome, dormindo com fome e chorando com fome. Eu não, ele quebrou esse ciclo, então eu me criei nos ombros do meu pai. Eu nunca experimentei fome, só quando a igreja dizia, vamos fazer jejum, aí eu sofria, mas... Agora, então eu me criei sobre os ombros do meu pai, agora meus filhos estão crescendo sobre meus ombros. Então queremos deixar uma herança, obviamente no material, mas além disso, no Romanos 8, 16, 17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então queremos deixar uma herança para eles, obviamente, com a bênção na parte material, mas além disso, muito mais importante, deixar essa herança de uma intimidade com Deus, um caminhar com Deus, para que nossos filhos, os filhos de nossos filhos e os filhos dos nossos netos sejam gerações abençoadas. Amém? Deus abençoe. Uhul! Agora tenho... Amém. Vamos orar. Podem ficar de pé. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, obrigado por este momento de pensar sobre nossas famílias. Obrigado que cada família aqui, Senhor, Tu tens chamado e Tu tens colocado essa graça, essa sabedoria para cada família aqui poder criar um ambiente seguro para sua família, para cada família ensinar os filhos a andarem
nos caminhos de Deus. E cada família uma graça para poder dar ferramentas para que seus filhos e os filhos dos seus filhos sejam um sucesso na vida. E também pela tua graça deixar uma herança de bênção de Deus. Eu declaro, Senhor, estas gerações e as futuras gerações abençoadas, cheios da graça de Deus, da riqueza de Deus, da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.